Fala galera, ligada no canal Yuriped, meu nome é Yuri de Mello, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Por favor, antes de a gente apresentar o tema de hoje, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho pra gente continuar aí falando de esporte de um jeito diferente. Bom, o vídeo um dia atrasado, né, mas o vídeo tá aqui finalmente. Você que tá ansioso aí no vídeo da semana, o vídeo apareceu, estamos aqui e hoje a gente vai falar de futebol feminino. Tava na hora, né? Tava na hora de a gente falar de futebol feminino e hoje nós vamos falar dela, da Sissi, a imperatriz do futebol. A gente conhece muito bem a Rainha Marta, mas antes da Rainha Marta existe a imperatriz Sissi, que foi a pioneira, a camisa 10 ali, antes da Marta, e que conseguiu ali mostrar um pioneirismo muito importante no futebol feminino nacional, tá bom? Vamos contar a história dela logo após a vinheta. Bora lá! Voltamos em definitivo e agora vamos partir para a história da Sissi. Bom, pessoal, antes de a gente começar a falar sobre a Sissi em si, vamos falar também do contexto de como nasceu o futebol feminino no Brasil. Para quem não sabe, foi instituída uma lei lá no século passado aqui no Brasil que mulheres eram proibidas de jogar futebol. Ou seja, por muitos anos, por muitas décadas, o desenvolvimento do futebol feminino foi atrasado pelo próprio governo brasileiro. Apenas nos anos 80 que essa lei foi revogada e aí sim que as mulheres puderam participar de torneios, puderam tentar ao menos jogar profissionalmente futebol. Então você percebe que, por exemplo, só para fazer uma comparação, os homens começaram tiveram a sua primeira oportunidade ali para ter uma Copa do Mundo entre seleções lá nos anos 30. As mulheres, isso aconteceu nos anos 90. Então você vê ali uma diferença de 60 anos. 60 anos é muita coisa, pessoal. Então a gente vê ali essa diferença que foi até taxada ali, foi ali, né, paralisada pelo próprio governo brasileiro. Foi o impedimento do próprio governo. Então foi muito difícil, é muito difícil até hoje se equiparar ao futebol feminino e ao futebol masculino, porque infelizmente o futebol feminino foi atrasado, principalmente o brasileiro, por conta dos próprios governantes e do próprio preconceito do brasileiro em si em relação às mulheres, toda essa relação de misoginia, machismo, que atrasou e atrasa até hoje o futebol feminino. Mas a Sissi esteve envolvida em todo esse contexto, até porque na infância dela já era proibido ali o futebol feminino, e no início da história dela nós já temos ali um ato de resistência, que foi quando ela era criança. Ela mesma conta, a Sissi, que quando ela era criança, ela ali brincando com uma boneca, que no momento ali atual ali da vida dela, era taxado que boneca era brincadeira de menina, que bola não era brincadeira de menina, enfim, até hoje isso acontece também. Mas em um ato de resistência, um ato ali revolucionário até, ela foi lá, arrancou a cabeça da boneca e começou a jogar futebol com a cabeça da boneca. Então a gente vê ali que desde cedo a Sissi estava destinada mesmo a quebrar paradigmas e buscar o seu sonho acima de tudo, vencendo preconceitos, vencendo todas as dificuldades que uma mulher teria que vencer para se tornar jogadora de futebol profissional. Agora a gente vai falar citar um pouco da trajetória da Sissi nos clubes onde ela passou. Eu vou citar aqui alguns clubes onde ela atuou, mas mais pra frente, durante o vídeo, eu vou dar um pouco de destaque na passagem dela do São Paulo, que foi onde ela teve o maior destaque ali na sua carreira em clubes. E aí eu vou falar também das passagens da atuação dela na seleção brasileira, que foi ainda mais marcante, e aí contando cada vez mais histórias da vida dela. Pegando aqui uma colinha rápida, ela começou a carreira lá no Flamengo de Feira de Santana. Ela é baiana, começou lá na Bahia, atuando pelo Flamengo de Feira de Santana. Depois passou pelo próprio Bahia, passou pelo Corinthians, passou pelo São Paulo, Vasco da Gama. E depois foi jogar lá nos Estados Unidos. Jogou pelo San Jose Cyber Rays e pelo California Storm, que foi o último clube onde ela atuou. E depois que ela se aposentou, ela foi atuar como treinadora ali nos Estados Unidos. Infelizmente, ela conseguiu ter muito mais reconhecimento nos Estados Unidos, que é um país que valoriza muito o futebol feminino, do que no próprio Brasil, infelizmente. Tem um resumo rápido aqui da carreira de Sissi pelos clubes, mas ainda vou dar o destaque principal também
para a passagem dela pelo São Paulo, mas no momento vamos contar agora a sua carreira na seleção brasileira, que é os seus momentos mais marcantes ali no futebol. Essa história com a seleção brasileira começa em 88, antes da primeira Copa Feminina, que aconteceu em 91. Em 88 a FIFA organizou um torneio experimental. A seleção brasileira esteve presente nesse torneio, atuando com uniformes masculinos, só para você ter uma ideia como era a dificuldade daquela época. A Cici, com apenas 21 anos, atuou nesse torneio e marcou um gol contra a Noruega, um belo gol contra a Noruega, e ali foi o seu ponto de partida na seleção brasileira, com apenas 21 anos e já marcando seu primeiro gol pela Canarinha. Alguns anos depois do torneio experimental, em 88 e 91, foi sediada a primeira Copa do Mundo Feminina. Infelizmente, a Cici não pôde comparecer ao torneio porque teve uma lesão, mas em 95, 4 anos depois, a Cici esteve presente no torneio sul-americano que ocorreu em Uberlândia, Minas Gerais, e lá ela deslanchou. 5 partidas, 44 gols marcados pela camisa 10 da seleção brasileira, que ali teve um grande destaque. O Brasil saiu com o título. No mesmo ano, teve outra Copa do Mundo, agora como sede a Suécia, e lá o Brasil infelizmente não conseguiu desempenhar um bom papel, acabou caindo num grupo com a Alemanha, Japão e a própria Suécia, e acabou sendo eliminada da Copa do Mundo. Mas um ano depois teve Olimpíadas lá em Atlanta, 96, e o Brasil teve um bom destaque, ficou com a 4ª colocação. Foi a primeira Olimpíada com o futebol feminino inserido como uma das modalidades. Em 2000, lá em Sydney, a seleção feminina também teve um bom desempenho, ficou com a 4ª colocação. A Cici participou dessas 2 Olimpíadas, mas infelizmente não conseguiu nenhuma medalha para o Brasil. Mas em 99, na Copa do Mundo de 99, sediada lá nos Estados Unidos, ali foi o principal destaque da Cici. E foi ali o torneio onde a Cici conseguiu se destacar verdadeiramente mesmo pela seleção, e ali ela deslanchou. E agora a gente vai dar o destaque merecido para esse torneio, falando dele agora. E agora falando da Copa do Mundo de 99, que foi um dos principais destaques da Cici durante a sua carreira, o Brasil conquistou a 3ª colocação no torneio, a sua melhor colocação até o momento ali naquela época. E a Cici foi um dos grandes destaques, foi artilheira da competição com 7 gols ao lado da Sun Wen, jogadora chinesa, e foi eleita a melhor jogadora do torneio, e além do seu destaque também nas quartas de finais contra a Nigéria, onde naquela época existe o gol de ouro, né? O gol de ouro, para quem não sabe, é quando a partida vai para a prorrogação e o time que fizer um gol já é decretado o final da partida, e a Cici conseguiu desempenhar essa função muito boa ali, conseguindo fazer o gol de ouro ali contra a Nigéria, colocando a seleção brasileira nas semis. Não conseguiu ali chegar na final e tal, mas conseguiu conquistar a 3ª colocação. Um grande destaque para Cici na seleção feminina, essa Copa do Mundo de 99, com o Brasil conquistando a 3ª colocação, a sua melhor colocação até o momento naquela época. Voltando a falar do período da Cici ali atuando pelos clubes, em 97 foi talvez o seu auge pelos clubes, onde ela atuou pelo São Paulo, e a torcida do São Paulo gostava tanto da Cici que alguns torcedores ali até cantavam ali, pedindo para a Cici atuar no futebol masculino do São Paulo. A atleta ganhou o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo lá em 97, vencendo a Luso Santana no placar de 4-0. Foi um dos destaques ali nos clubes ali brasileiros, principalmente essa passagem da Cici pela equipe do São Paulo. Um dos principais reconhecimentos da Cici após sua aposentadoria em 2017, 8 anos após se aposentar, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, em 2017, presenteou a Cici com um reconhecimento internacional de ser a 5ª jogadora, a 5ª melhor jogadora feminina do século XX. Foi um reconhecimento assim, muito justo para a Cici, que batalhou muito durante a carreira para ter esse reconhecimento. Acabou tendo apenas depois da aposentadoria, mas enfim, acabou chegando e foi muito merecido para a Cici. E uma curiosidade importante da Cici é que ela atuava com o cabelo raspado, e isso foi um motivo para muito preconceito, principalmente na época, da sociedade na época, que não era acostumado com uma mulher de cabelo raspado. Mas para quem não sabe, o cabelo raspado dela era uma homenagem a uma criança que tinha câncer e sofria bullying, e por isso ela também raspou a cabeça, para ser um símbolo mesmo, uma homenagem
aquela criança. Então essa é uma curiosidade muito bonita, uma história muito bonita da Cici, e é uma das suas principais marcas como jogadora profissional. Atualmente a Cici é treinadora de futebol em Fairfield, na Califórnia, onde ela ensina meninas ali do colégio americano a tentarem ali, buscarem o seu sonho ali de se tornarem atletas profissionais de futebol feminino, tá bom? Galera, essa foi a história da Cici, um pouco reconhecimento, mas muita resistência aí da nossa camisa 10, a nossa imperatriz Cici, tá bom? Galera, foi isso. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio aqui do Yuriped, do esporte de um jeito diferente. Agradeço a todo mundo aí que pôde acompanhar até o final essa história incrível da Cici. Eu pretendo trazer muito futebol feminino aqui no canal. Eu espero que vocês possam apreciar aqui da audiência de vocês, tá bom? Nos comentários, por favor, deixe as suas sugestões, suas críticas. Por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e dê sua opinião aí, porque o canal também é seu, tá bom? Valeu, galera, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, próxima segunda agora, segunda certinho, tá bom? Só foi essa semana que deu eu, mas próxima segunda vai voltar tudo ao normal, sempre às 10 da manhã, tá bom? Valeu, galera, tamo junto, tchau!